Produtor Quer Saber desta sexta, vamos começar a acompanhar uma série de palestras sobre o futuro da gestão territorial no Brasil. A CNA promoveu um seminário sobre esse tema aqui em Brasília, dentro do projeto Agro em Questão. Hoje, vamos conferir as ideias apresentadas no painel Inteligência e Gestão, Desafios para o Futuro da Ocupação Territorial Nacional. Veja agora a apresentação de Richard Torciano, consultor da ONU para a América Latina e Caribe para assuntos de governança de terras. O próprio tema do seminário aqui coloca uma questão para nós, que é qual o futuro da gestão territorial do Brasil. Eu penso que o futuro da gestão territorial do Brasil, ou da gestão territorial de qualquer país, é que avancemos para uma governança responsável desses territórios. Uma governança responsável da terra, para nos antecipar aos conflitos, afastar os conflitos, e afastar os conflitos aqui significa envolver todos os atores que têm relação direta com a afetação desses territórios no processo de discussão e rever alguns marcos que são potenciais indicadores de conflitos, né? E nós, a FAO, tem a responsabilidade de acompanhar os países no processo de aplicação das diretrizes voluntárias. O Brasil aqui, através do INCRA, tem uma responsabilidade nesse processo, está assumindo a responsabilidade nesse processo, na cooperação internacional com a América Latina, para levar a experiência brasileira no que diz respeito à governança responsável do território. Então, começando a nossa discussão, já colocou, como eu falei aqui, o Dr. João Martins, de que país nós estamos falando, né? Que país é esse? É um país de 850 milhões de hectares, a área agricultável ultrapassa hoje certamente os 350 milhões de hectares, posso ser corrigido aqui depois, né, com relação aos números, e mais de 600 milhões de hectares de área privada cadastrada, né? Sobre a afetação desse território, 65 mil famílias vivem em 20 milhões de hectares de unidade de conservação de uso sustentável na Amazônia. 1.726 unidades de conservação reconhecidas, representando 11,7% do território nacional. E, a partir de 2002, 2003, o governo brasileiro, com essa perspectiva de sustentabilidade, já existia um processo de convencimento da afetação do território na Amazônia, de que a reforma agrária tradicional na Amazônia não era a melhor saída, era necessário, então, passar a criar projetos de assentamento sustentáveis na Amazônia para tentar reduzir o processo de desmatamento naquela região. Então, se criaram projetos de assentamentos especiais como RESEX, Reserva Extrativista, Projeto Agroextrativista, atendendo aí 138 mil famílias. E o cenário que nós temos hoje, como está colocado nesse painel, que tem uma série de tipos de afetações no nosso país, na reforma agrária, 9 mil assentamentos, beneficiando 945 mil famílias e 87 milhões de hectares. Como estamos tratando do processo de governança responsável e gestão do território, a primeira questão que nós temos que colocar para os nossos dirigentes é: qual é a capacidade que o país tem para conhecer o seu território, que é o conhecimento efetivo que se tem sobre o território nacional. Em 2008, nós conhecíamos efetivamente em torno de 18% a 20% do território. Conhecíamos, tínhamos capacidade de enxergar o território e saber o que efetivamente estava sendo ocupado, qual o tipo de ocupação, qual o tipo de uso e onde se dava esse tipo de ocupação. Então, quando falarmos do processo de governança e gestão territorial no Brasil, nós temos que assumir que o Brasil, nas últimas décadas, ou na última década em especial, avançou muito nessa perspectiva, na perspectiva de instruir e construir ferramentas para conhecer mais o seu território. E uma coisa importante desse processo é que as ferramentas que foram construídas para o conhecimento efetivo do território foram construídas com um processo de discussão e transparência. Lembro eu que várias instituições, inclusive a CNA, a Comissão de Assuntos Fundiários, participaram desse processo de construção de ferramentas e instrumentos para aperfeiçoar o processo de conhecimento e qualificação da gestão do território, no que diz respeito à política de cadastro, no que diz respeito à Lei 10.267, que trata da certificação de georreferenciamento, alteração do paradigma do georreferenciamento e da certificação de imóveis no Brasil. Todos esses avanços foram acontecendo com um processo, de alguma maneira, discutido e com a perspectiva de participação das instituições relacionadas a eles, direto ou indiretamente. Então, no Brasil, hoje, com esse mapa aqui, dá para nós afirmarmos, compararmos com a realidade que nós temos de alguns países da América Latina,
que nós conhecemos muito melhor o nosso território, que nós conhecemos hoje, com informação gráfica, em torno de 65% do território nacional, uma realidade que em 2007, 2008 era em torno de 18% a 20% do território. Para vocês terem uma ideia, e aqui, obviamente, concentrado no rural, né? Não estamos tratando aqui do urbano. Quando nós estamos tratando de gestão territorial, governança responsável da terra, e vem o tema de conflito, os dois processos de paz que nós tivemos na região aqui, creio que os mais recentes, na Guatemala, e agora o processo de paz que nós estamos passando na Colômbia, o tema central é terra. E dentro do eixo central, que é terra no processo da acordo de paz, o elemento fundamental é política de cadastro e ferramentas para avançar o conhecimento do território e proteção e segurança jurídica aos proprietários de terras naqueles países. Então, voltando aqui para o nosso território, nós temos hoje 626 milhões de hectares aí com informações georreferenciadas no território nacional, né? Aqui, o INCRA vai aprofundar essa discussão posteriormente, mas quando nós estamos falando de conhecimento do território, é importante nós apontarmos qual é o nível de conhecimento e do que nós estamos falando efetivamente, né? De que forma esse território está sendo ocupado e como é que ele está sendo afetado, para discutir o futuro da gestão territorial no Brasil, que o Evaristo vai abordar certamente aí no final da tarde. E o futuro, quando nós estamos falando de futuro, já é uma grande coisa, porque nas discussões que a gente tem feito com relação à governança e à gestão do território do nosso país, tem um tema que está sempre presente, que é previsibilidade com relação ao território que nós teremos daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos. O que nós vamos fazer efetivamente? Como é que nós vamos conciliar aquilo que se tem hoje com aquilo que tem perspectiva de afetação com as leis que estão presentes aqui no nosso país, né? Numa última discussão que nós fizemos junto com os peritos lá do INCRA, nós apresentamos um painel que colocava, olha, nós temos direitos, né, efetivamente colocados na legislação com relação à reforma agrária, por exemplo, né, tem lá presente, né, a necessidade, a propriedade rural no Brasil, o seu direito não é um direito absoluto, tem a discussão da função social da propriedade, existe um processo de reforma agrária que é responsabilidade do INCRA, e existe uma demanda. O fato é como efetivamente operar isso, afastando os conflitos, né? Ou discutir se efetivamente vai se avançar e qual é o caminho para se avançar com essa perspectiva. E todas as políticas de afetação territorial, assim como a legislação prevê afetações para a criação de unidade de conservação, criação de territórios quilombolas, criação de unidade de áreas indígenas. Então, a legislação garante esse direito, mas nós não temos uma discussão aprofundada sobre como efetivar esse direito, como afastar os conflitos para a efetivação desse direito. Porque existem esses direitos, existe direito de propriedade, existe uma demanda, existe uma perspectiva e existe uma expectativa daqueles que têm um direito previsto na legislação. Penso que o que nós não podemos é terceirizar essa responsabilidade para os atores que têm essa expectativa de direito, para que eles se resolvam entre eles. Mas que o Estado assuma essa responsabilidade de mediar esse processo, fazer a gestão desse processo e, se necessário, adequar a legislação para afastar os potenciais conflitos. Do quadro agrário que nós temos e fundiário no Brasil, as unidades de conservação que nós temos, pelo menos com informação pública, são 1.481 unidades de conservação afetadas, na sua maioria na região da Amazônia, 588 terras indígenas, esses são números que devem ser atualizados, obviamente, com 116 milhões de hectares, 7.810 assentamentos que estão com informações georreferenciadas declaradas, e territórios quilombolas delimitados com 2,3 milhões de hectares. Aqui uma informação que é pública, só que pouco debatida no país, que na Colômbia é um dos maiores problemas, que é a mineração, no caso da Colômbia, que esse caso não é um problema no Brasil, no caso da Colômbia por mineração irregular, não é o caso aqui do país, mas esse é o quadro que nós temos aí de áreas para interesse de mineração, Glebas públicas estaduais e processo de regularização fundiária no terra legal. E aqui o maior avanço que nós tivemos na perspectiva de garantia de segurança jurídica, de garantia de informações sobre o território, principalmente no que diz respeito aos imóveis privados. A Lei 10.267 de 2001 deu um salto no país no que diz respeito à qualificação da sua capacidade de fazer a gestão do território de forma mais adequada, exigindo
que a partir do processo de remembramento, desmembramento, venda, compra e venda de imóveis, se faça o georreferenciamento, submeta um processo de certificação para afastar no Brasil os conflitos que tinha, inclusive sobre as propriedades e sobreposições de propriedades. Um caso, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, Ladário, nós tínhamos na base de dados, salvo engano, quase que 500% a mais de áreas cadastradas do que a área do território daquele município. Isso é um problema para aqueles produtores e agricultores de boa-fé. Então, esse é um instrumento que, no Brasil, ele deu um salto, porque, além de garantir uma informação gráfica, informação adequada sobre a localização adequada do seu imóvel, ele garante a integração dessa informação com as informações dos registros de imóveis. Então, se está registrado, está certificado, você tem um mínimo de segurança jurídica com relação aos imóveis privados. Esse avanço que eu estou colocando, ele foi efetivado por conta de uma garantia de investimento que o governo federal fez durante um período de compor o que nós chamamos aí de rede de bases comunitárias ou rede geodésica no país. Então, não é possível, lá na frente eu vou mostrar um pouco da realidade da Guatemala, em um slide somente, para vocês terem ideia e dimensão da diferença que se propõe. Nós vivemos no Brasil alguns problemas com relação à aprovação de leis e a inexequibilidade do governo, com base na própria lei que foi aprovada, com apoio do governo. Esse trabalho da certificação é a maior testemunha disso. A CNA entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei 10.267, por conta do processo de referenciamento, porque se aprovou uma lei, exigiu dos proprietários rurais que se faça o referenciamento e o governo não estava com capacidade suficiente para responder àquela demanda que foi criada por ele mesmo. Então, o governo passa a avançar numa estrutura adequada para responder à demanda que foi criada por ele mesmo, nesse caso, de referenciamento, avançando aí com a composição da rede geodésica, que é uma rede necessária para se fazer o georreferenciamento com a precisão posicional que o INCRA exige nas suas normas. E tivemos que fazer um processo de migração e rompemos um paradigma no ano de 2012 com relação a esse tema para fazer com que o governo tivesse condições de responder a essa demanda na época. Para vocês terem ideia, o processo que o proprietário tinha que submeter a este processo aqui, demasiadamente burocrático, um monte de papéis. Essa era a documentação acumulada em 2012, tinha 40 mil processos parados no governo para responder essa demanda, e uma série de problemas acontecendo no país, com corrupção, servidores públicos presos, e a ineficiência na resposta a esse tema. E tomamos a decisão, na época, então, de automatizar esse processo, o que gerou aqui o resultado de áreas certificadas que ultrapassa 260 milhões de hectares que o INCRA vai explorar na sequência. Isso é uma comprovação de um compromisso de investir efetivamente em ferramentas que garanta a gestão qualificada do território, a gestão inteligente do território nacional. Como eu estava colocando, a realidade que nós temos nos nossos vizinhos aqui, com relação à capacidade de governança de terras, essa é a realidade que nós temos no que diz respeito à informação territorial na Colômbia. Um cadastro está totalmente inadequado, não está composto e formado, extremamente desatualizado, não coleta informação há anos, com informação totalmente desatualizada, tem uma rede geodésica que não é adequada à exigência que o Estado está fazendo lá hoje para compilar as informações e capturar as informações em campo. Tem 28% do território nacional, ou seja, um país com a dimensão territorial da Colômbia tem 28% do território nacional com informações sobre o território para fazer a governança adequada. Então, esse é o quadro que está levando, no processo de acordo de paz, a Colômbia a colocar como central, avançar nas ferramentas e instrumentos para qualificar a gestão do território e ter uma futura gestão territorial mais decente e mais qualificada, que dê condições do governo a formular políticas públicas e controlar o uso e ocupação do território, num país que tem 52% das áreas florestadas ainda, que certamente, pós-acordo de paz, com restituição das terras aos campesinos e a regularização fundiária, que é outro passo fundamental no processo de acordo de paz lá, vai sofrer problemas, certamente, de desmatamento e outras coisas outros problemas que nós tivemos em outros países da região. Por isso que é central, tem se colocado como central no acordo de paz, o tema terra,
a garantia e proteção dos direitos e a capacidade efetiva do Estado a fazer a gestão do seu território. Essa é a situação dramática da Guatemala. Para vocês terem ideia, esse é um pequeno fluxo para eles terem acesso ou capturar as informações em campo na Guatemala. Isso é impossível de se executar. Eu estive lá, estive na região de Cobán. É impossível operar aquilo que a legislação manda. Essa legislação foi criada também durante o acordo de paz. No momento em que existiam várias instituições, organismos internacionais colocando recurso no país para tentar avançar com essa perspectiva de governança responsável do território, criaram leis extremamente inexequíveis que levou o Estado a ter uma estrutura como essa aí, por exemplo, os caras têm 14 estações de referência para capturar informações gráficas no território nacional e somente 2 funcionando, levando um conceito que eles têm no processo de gestão do território lá, a execução de volume de recursos enormes, com extrema necessidade de capacidade operacional, com pouco êxito, e hoje o país tem 68 zonas cadastrais e somente 4 municípios cadastrados em 12 anos. Essa é a realidade de um país que tinha tudo para resolver o problema durante o acordo de paz, teve condições, recebeu recursos de organismos internacionais para investir nisso, mas o que ficou claro lá é, primeiro, um problema que nós ainda vivemos no país, a ausência de integração entre várias instituições que tratam do território nacional. Segundo, um processo de corrupção que aconteceu, ato contínuo ao processo do acordo de paz, desvio de recursos que estavam destinados para qualificar as ferramentas para fazer a gestão do território. Terceiro, a estrutura do Estado totalmente inadequada para aquilo que eles estavam prevendo na lei nacional para garantir a adequada gestão do território nacional. Então, diante desse quadro, tem uma pergunta que eu acho que cabe a todos nós fazer e também responder: qual o principal desafio para uma efetiva governança agrária do país? Que essa governança seja uma política de Estado. O processo de gestão do território, ou governança fundiária, ou governança da terra, não pode ser uma política do INCRA, do Ministério da Agricultura, do ICMBio, da SPU, do Ministério da Fazenda, de outros ministérios que tratam efetivamente do território, mas uma política efetivamente de Estado, que enxerga a necessidade de governar o território com previsibilidade, que enxerga os problemas e os conflitos que são potencializados pela debilidade na governança do território, por todos os problemas que nós temos de afetações do território, e, às vezes, afetações com sobreposição no território por uma falta de diálogo e integração dentro do próprio governo. Que a gente tenha condições de, quando eu digo Estado, instituições que tenham uma instituição que tenha a capacidade de enxergar o território nacional como um todo. Nós passamos por um período, e ainda estamos passando, estamos avançando, avançamos muito no país, e ainda pretendemos avançar mais, mas ainda com problemas, por exemplo, desde o agricultor que tenha um módulo fiscal na propriedade até o maior produtor rural no país, que mensalmente ou anualmente tem que fazer dezenas de declarações de informações para várias instituições públicas de informações e cadastro disso, cadastro daquilo, cadastro daquele outro, e de informações que não se integram. Por quê? Porque não há uma preocupação, não há uma visão de Estado com relação à gestão do território. E a gestão do território, que nós estamos falando a gestão do território para os imóveis e as propriedades privadas, mas também a gestão das áreas públicas que ainda serão afetadas e a gestão das políticas de afetação do território que, provavelmente, conforme tem a legislação hoje, vão afetar propriedades privadas que já estão constituídas. Então, previsibilidade nesse processo é como é que nós vamos enxergar qual é o território que nós temos hoje, qual é o território que nós temos daqui a 5 anos, qual é o território que pretendemos ter daqui a 10 anos. Qual é a demanda, efetivamente, que existe nesse país e, de acordo com o que a legislação atual determina, qual é o nível de conflito que nós vamos ter se nós efetivamente formos levar a cabo tudo aquilo que está previsto na legislação ou qual é o instrumento que nós vamos ter para evitar maiores conflitos de terra no território nacional. Então, questões a serem respondidas, fundamentais, é o que é a governança, o que é uma governança responsável e o que é a governança responsável da terra. A governança se trata de organizações, normas e processos que compõem parte dos sistemas políticos, sociais, econômicos e administrativos. A governança da terra se refere à forma de gestão, ao acesso, ao controle, ao uso das terras e dos recursos naturais do território.
É governança responsável, essa é a nossa perspectiva, pelo menos é o que nós pretendemos, né, que a futura gestão territorial do país chega nisso, que é um processo de governança que seja justa e equitativa, que busca oferecer o maior benefício possível à maioria das pessoas, minimizando os elementos negativos oriundos dos problemas fundiários às pessoas, proprietários, aos grupos e todos aqueles que ocupam o território nacional. Tem como base o princípio da sustentabilidade, né, e está alinhado com os direitos humanos internacionais. Uma governança da terra com debilidade, é onde nós temos um descontrole sobre a ocupação do território, gera insegurança jurídica aos proprietários, marginaliza os mais pobres, conduz a abuso de poder e à corrupção, afeta o crescimento econômico ao ignorar a informalidade das ocupações, coloca em risco a sustentabilidade ambiental, leva a conflitos, gera pobreza e insegurança alimentar e a fome. O que nós pretendemos, né, com a governança responsável da terra no território nacional, um cadastro eficiente e integrado aos registros. Não é possível que nós ainda tenhamos aqui um cadastro no INCRA, um cadastro na Receita, agora um cadastro ambiental rural, um ADA, um cadastro de florestas públicas, um cadastro na SPU, e principalmente as propriedades estejam desconectadas dos registros de imóveis, das informações dos cartórios. Né? Leis e normas consistentes garantindo segurança jurídica. Né? Uma governança responsável garante que o acesso aos recursos naturais sejam mais equilibrados, protege os cidadãos das perdas de suas terras e suas propriedades, fortalece a transparência nas tomadas de decisão, que são mais participativas, e ajuda a assegurar que as disputas fundiárias se resolvam antes de chegar aos conflitos. A participação do Estado na mediação do conflito, a previsibilidade na gestão do território, com ferramentas e legislação eficazes para evitar esse tipo de conflito no futuro. Para efetivar essa governança, é necessário dar conhecimento e respeitar os titulares legítimos aos seus direitos à terra, salvaguardar os direitos legítimos, promover e facilitar a garantia dos direitos legítimos, proporcionar acesso à justiça e prevenir as disputas relacionadas à terra, os conflitos violentos e à corrupção. Dentre os vários fatores da governança responsável, né, e tem vários fatores que estão previstos, inclusive nas diretrizes voluntárias, alguns que elenca aqui fundamentais, é que tenhamos, então, um cadastro que seja útil. Um cadastro útil é um cadastro que seja atualizado, integrado, em que o cidadão tenha que se envolver com esse processo uma vez no ano que seja, e que o Estado tenha condições, a partir desse cadastro, de saber qual o uso e ocupação, a localização e qual o tipo de exploração que se tem nesse território, e tenha a capacidade de afastar e minimizar os conflitos. Na identificação dos poceiros que sejam mais vulneráveis, o que fazer com o tipo de... Nós ainda temos regiões do país, no Nordeste, por exemplo, em que municípios têm 70% da sua área composta com terra devoluta. Nós ainda temos na Amazônia várias extensas áreas em que os governos estaduais sequer arrecadaram, que são terras devolutas, depois de 500 e tantos anos. O que está acontecendo no Pará não é à toa. A confusão fundiária no Pará, que sofre por um processo, primeiro, da origem das terras públicas, segundo, da inércia do Estado em garantir a efetiva titulação das terras naquela região, terceiro, os vários instrumentos que foram criados ao longo do tempo para tentar afastar o processo chamado grilagem de terras no país. Foi lá em 2004 a portaria 10 que afastou o cadastramento de proprietários e poceiros dentro de terra pública, depois um decreto em 2007, a resolução 3545 do Banco Central em 2005, que proibiu o CCIR de poceiros em terras públicas na Amazônia, esse decreto 2003 que obrigou a todos os proprietários a se cadastrarem, e alguns não se cadastrarem, perderam o seu direito a ter o certificado de cadastro de imóvel rural lá em 2007, depois uma resolução do CNJ que cancelou 100 milhões de hectares, milhares e milhares de títulos foram cancelados lá na região, provimento da Justiça Estadual. Então, essa confusão, essa debilidade toda, o que nós estamos assistindo hoje, certamente seja consequência desse processo que nós tivemos no passado, que não foram resolvidos. Né? Quando nós discutirmos, então, olhando para o país de dimensão, quais são as soluções para a gestão adequada do território? Aí vão aparecer várias soluções. Né? Vamos fazer um cadastro 3D, 4D, aerolevantamento, vamos tornar as legislações mais ágeis. O fato é que qualquer construção nesse sentido tem que passar por um processo de discussão aprofundada. Em algumas questões no Brasil, nós vivemos um momento oportuno aqui e temos condições de dar um passo importante para além desse processo que está ocorrendo aqui de integração de informações entre INCRA e Receita Federal, mas trazer o Ministério do Meio Ambiente para a discussão, necessariamente integrar, finalmente, aqui o cadastro ambiental rural nas informações que já estão integradas na base de dados cadastrais, e, além disso, avançar do ponto de vista da estrutura das instituições
e fazer uma releitura da legislação agrária brasileira e, principalmente, de todas as legislações que tratam da afetação do território nacional para tentar afastar esses conflitos, para tentar chegar no que a gente poderia julgar aí do que seria o ideal para uma futura gestão inteligente do território. É o Estado ter condições de enxergar todas as informações do território a partir de uma base de dados em que ele congregue todas as informações integradas, produzidas pelos cidadãos e pelas instituições públicas, que tenha nessa base de dados. Está ali o Sinter, que seja, chamem do que quiser, né, mas onde tem uma fonte de informação e que o Estado tenha condições de enxergar o nosso território a partir de uma lupa, né, com informações integradas, os cartórios e registros de imóveis, que precisam entrar nesse circuito necessariamente, né, que os municípios entrem nesse circuito efetivamente, porque aqui nós estamos tratando do rural, mas depois temos que enfrentar o problema gravíssimo, que são as ocupações informais dentro das cidades, favelas e nas áreas periurbanas, né? E o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Isso tudo integrado com todas aquelas instituições que tratam das afetações no território nacional. Né? Quando eu estou tratando de afetação no território nacional, existem, e o Evaristo certamente vai mostrar isso aqui à tarde, perspectivas, por exemplo, de criação de unidade de conservação no país. Qual é a previsibilidade desse processo? Qual é a discussão? E a discussão integrada que está se fazendo internamente no governo sobre este processo para enxergar o país no seu futuro, né? O que efetivamente tem dentro desses perímetros, desses limites, que tem essa perspectiva de criação das unidades de conservação, né? Qual é o nível de ocupação que se tem ali? Qual é o tipo de ocupação? Quem está lá efetivamente? Qual é a capacidade efetiva do governo de fazer essa afetação e fazer a desafetação posterior daqueles que estão ocupando as áreas, os proprietários que estão dentro dessas áreas que vão ser criadas unidades de conservação? Então, quando eu estou falando de gestão e futura gestão territorial, é um instrumento eficaz e capaz de fazer com que o Estado tenha condições de enxergar esse território de forma mais qualificada, mas não basta só uma ferramenta, que a gente tenha leis adequadas para o processo de afetação do território, que tenha um processo de participação e discussão da sociedade na construção disso e que tenha previsibilidade na gestão do território. E, para finalizar, então, que a gente comece com a governança responsável do território, e aí tem uma perspectiva que a Holanda tem trabalhado, que é o Fit for Purpose, que é a administração das terras adequadas ao propósito. Né? Num Brasil de dimensões continentais, não dá para nós acharmos aqui, em vários debates que a gente faz, né, aqui ou em outros países sobre esse tema, é comum que as pessoas comparem o Brasil com alguns países da Europa e a capacidade, por exemplo, da Espanha, da Alemanha, ou até mesmo aqui de outros países, de fazer a gestão do seu território. Primeiro, não vamos comparar o que é incomparável. O Brasil, no nosso território, cabe algumas Espanhas. O que eu disse no seminário, lá em Toledo, ano passado, é que se nós tivéssemos o orçamento que o governo da Espanha teve para avançar com essa política na Espanha, para fazer a gestão no território do tamanho do Ceará, por exemplo, certamente nós teríamos lá até o DNA dos moradores das casas que estão ali. Então, vamos comparar a Espanha com a capacidade orçamentária, a estrutura que eles têm, com o território que nós temos semelhante aqui no Brasil, que é certamente algum estado, e um estado pequeno, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos avançar com uma gestão adequada ao nosso propósito. O nosso propósito inicial é que o Estado tenha mais capacidade de conhecer o seu território, né? Que avance nessa perspectiva de conhecimento das informações. Se avançou muito no conhecimento das informações, principalmente das médias e grandes propriedades, mas precisa resolver um problema que é o conhecimento das pequenas, que são mais de 5 milhões de propriedades e imóveis rurais no país, que o governo federal vai ter que resolver, junto com os governos estaduais e municipais, como efetivamente conhecer a ocupação desses imóveis. Não vai ser com a solução dada na Lei 10.267/2001, que, na minha percepção, é inexequível. A Lei 10.267, lá em 2001, diz que é gratuito, por exemplo, o georreferenciamento para aqueles que têm até 4 módulos fiscais, o que é um absurdo, e vem um decreto depois e diz que o INCRA é responsável por fazer o georreferenciamento desses imóveis quando tiver um processo de compra, venda, remembramento e desmembramento dessas propriedades, o que também é um absurdo e totalmente inexequível. Então, o Estado precisa começar a pensar nisso, como é que nós vamos resolver, né, para não só conhecer, mas para proteger o direito daqueles que são mais vulneráveis na ocupação da terra e garantir segurança jurídica daqueles que estão ocupando e explorando as suas terras. E isso adequado às nossas capacidades, às condições que nós temos no território nacional.